Gente, só um minutinho, tá? Ai, meu Deus. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui. E eu espero que eu possa falar alguma coisa que seja produtiva para todos nós. Eu sou trabalhadora espírita do Grupo Espírita André Luiz. Eu sou terapeuta holística, eu sou escritora, palestrante, e vamos lá. Bom, como o Lúcio falou, nós estamos na última segunda-feira do mês, né, do ano, e estamos já com um pezinho em 2016. Chega nesse período, todo mundo fala uma palavra. Essa última semana é a semana da palavra retrospectiva. Todo mundo, a gente vê na televisão, a gente vê nos jornais, a gente vê nas revistas, a gente vê no Facebook, a gente vê em tudo quanto é canto a palavra retrospectiva. O que significa retrospectiva? Então eu fui pesquisar e a palavra em si significa olhar para trás. Fazer uma inspeção do passado. Tá? Qual que é o objetivo de nós fazermos uma análise do nosso passado? Fazermos uma análise do que passou? O objetivo é organizarmos para melhorias, para transformação. Isso é um processo muito utilizado no meio empresarial, no meio comercial. E o que eu sugestiono? Eu sugestiono que nós coloquemos isso nas nossas vidas. Tá? Vamos trazer essa ideia de analisar o que passou nas nossas... Voltou. Vamos fazer essa ideia de analisar o que passou nas nossas vidas e o que nós podemos fazer de diferente daqui para frente. Então, vamos lá. Vamos analisar os nossos atos. Oi, estão me ouvindo? Então, vamos analisar os nossos atos, vamos analisar a nossa vida e vamos ver o que a gente pode aprender disso e o que a gente pode modificar o nosso dia a dia para o nosso futuro. Isso está um pouquinho relacionado com a nossa lei de causa e efeito espírita, lei de ação e reação, que algumas vezes as pessoas até falam em expiação. Então, nós vamos ter uma nova oportunidade para repararmos as nossas faltas e erros, sejam de outras existências, sejam desta nossa mesma existência, seja deste ano de 2015. Nós espíritas temos o hábito de achar que tudo vem de outras existências, mas 2/3 das nossas dificuldades nós adquirimos nesta mesma existência. Então, vamos começar a trabalhar isso. Então, quando a gente analisa lei de causa e efeito, ação e reação, nós espíritas, nós costumamos fazer o seguinte: ao invés de nós utilizarmos isso como uma alavanca para irmos para frente, muitas vezes nós paramos e fazemos o que popularmente chamamos de chorar o leite derramado. Isso não é saudável, isso não é legal. A nossa análise, a nossa retrospectiva, ela não pode ser feita para ficarmos chorando o leite derramado. Ela não pode ser feita para ficarmos vivendo no passado. Ela não pode ser feita para ficarmos assim, nos lamentando pelas coisas que ocorreram na nossa vida, pelas coisas que nós fizemos ou pelas coisas que alguém fez conosco. Ela tem que ser feita para nós puxarmos as coisas positivas e, quando tivermos atitudes não tão legais, para que a gente possa modificar isso. Seria uma tortura para todos nós ficarmos pensando o tempo inteiro no passado
e nos lamentando. Isso faz com que as pessoas não vivam as coisas boas que vão acontecendo no dia a dia. Isso faz com que as pessoas se tornem infelizes. Isso não é legal. A gente não fica só nós infelizes, mas nós deixamos todos os nossos ao redor, os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos amigos infelizes também. E nós não estamos aqui para sermos infelizes, ao contrário, nós estamos aqui para sermos felizes. Tá? Eu acredito que diante destas questões, a lei do esquecimento veio para isso. Para que nós possamos esquecer as nossas faltas muito graves de uma existência para outra, para que nós possamos tentar uma melhoria sem essa lamentação, sem esse choramingar o leite derramado, sem ficar vivendo no passado, sem ficar se arrependendo e sofrendo com isso. Foi algo para nós focarmos em fazer diferente. Bom, então, a análise das nossas existências, a análise desta nossa existência serve para quê? Para aprendizagem, não pode ser para tortura. Tá? Bom, quando nós nos prendemos a ficarmos vigiando o passado, vivendo o passado, nós nos tornamos pessoas amargas, nós nos tornamos pessoas sofridas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui deve ter alguém na família que fica preso lá atrás. E todo mundo aqui deve pensar assim, nossa, mas que saco que é conviver com aquela pessoa que só pensa as coisas ruins que passaram. Ou porque alguém fez alguma coisa para a pessoa, e daí a pessoa fica sofrendo eternamente sem perdoar. Que o perdão é outro ensinamento que está no Evangelho, que nós temos que cultivar e temos que aprender. Ou a pessoa se culpa e fica o tempo inteiro se culpando. Isso também não é legal. Tá? Quando a gente trabalha com retrospectiva, quando a gente trabalha com analisar o nosso passado, qual que é o fundamento disso? O fundamento é nós pegarmos as boas ações que nós experimentamos. O fundamento é nós utilizarmos tudo isso para crescimento. Então a gente pega o que as outras pessoas fizeram de bom para nós e aprendemos a gratidão, aprendemos a ser gratos e pegamos o que nós fizemos de bom e tentamos reproduzir isso. Tentamos fazer isso tudo de novo. Tá? Quando alguém causa algum mal para a gente, nós temos que lembrar, que é outro ensinamento que a gente tem no meio espírita, que nenhum de nós é coitadinho, que sempre teve uma razão para aquilo. Se nós não provocamos aquilo por uma existência anterior, então nós mesmos somos os responsáveis por tudo que acontece em nossa existência, a espiritualidade maior vai utilizar aquilo que aconteceu para o nosso aprendizado. Então também vai nos impulsionar para frente, mesmo quando nós achamos que somos os coitadinhos, sendo que não existe isso, tá? Bom, eu sempre falo que nós, especialmente quando nós estamos sofrendo, né, pelo que passou, ninguém faz nada querendo errar. Algum de vocês aqui acorda falando, hoje eu vou fazer tudo errado? Não, todos os dias nós tentamos fazer o melhor. Nós tentamos procurar um caminho para o nosso trabalho que seja o melhor, o mais fácil, o mais curto, o mais prazeroso. Nós tentamos fazer escolhas no nosso dia a dia que sejam as melhores. Nós tentamos ter conversas que sejam as melhores. Nós tentamos ter atitudes que sejam as melhores. Nesse caminho de tentar fazer o melhor, a gente acaba errando, porque ainda somos seres imperfeitos, e se formos estudar a classificação dos espíritos do Livro dos Espíritos, ainda temos muitos caminhos a serem galgados para chegarmos no ponto de espíritos perfeitos. Estamos trabalhando para isso. Mas então, todos os dias nós tentamos fazer o melhor. Acabamos errando. Acabamos muitas vezes magoando outras pessoas, acabamos muitas vezes dando respostas tortas, acabamos muitas vezes tendo tolerância zero. Eu falei que esses dias eu estava com tolerância menos 50, não era zero. Mas tudo bem.
Então a gente acaba magoando as outras pessoas. Nós mesmos acabamos prejudicando outras pessoas, mesmo sem querermos. E o inverso também acontece. Nós costumamos ter muita paciência conosco quando somos nós que maltratamos os outros. Mas quando o inverso acontece, quando alguém pisa no nosso calo, logo a gente fala assim, foi de propósito. Aquela pessoa fez aquilo para me atingir. Aquela pessoa fez de propósito. Não, 90% das vezes as pessoas também estão tentando acertar. A maior parte das vezes as pessoas também estão tentando fazer o melhor. Elas não estão tentando fazer para nos magoarmos. Não, elas estão tentando fazer o melhor delas. E nesse caminho, às vezes a gente sai magoado. Nesse caminho, às vezes a gente sai machucado, sai ferido, sai prejudicado. E aí entra a gente aprender a perdoar. Aí entra nós utilizarmos isso como um aprendizado de aceitação, de paciência, de perdão, de amor ao próximo, de benevolência, que tudo isso está no nosso Evangelho. Né? Geralmente, nós utilizamos do nosso orgulho, que é o maior de nossos males, que também está no Evangelho, e diante do nosso orgulho nós nos ferimos, né? Nós nos doemos amargamente. E aí a gente carrega essa dor, carrega essa mágoa por muitos e muitos e muitos anos, e algumas vezes por muitas e muitas existências. Então, quando eu falo para nós fazermos uma retrospectiva, é importante a gente analisar tudo isso que eu acabei de falar. A gente parar, ao invés de ficarmos nos colocando no papéis de coitadinhos, entender que as outras pessoas também estavam tentando acertar, também estavam tentando fazer o melhor. Assim como nós estamos todos os momentos tentando fazer o melhor. Nem sempre a gente consegue. Então aí a gente tem que entrar com perdão, aceitação, benevolência, que são, vamos dizer assim, são qualidades que nós temos que aprender a cultivá-las. São exercícios diários. Então, sabe aquele lance do só por hoje? Todo mundo já deve ter ouvido falar nessa filosofia de vida, voltada para os vícios físicos. A gente tem que utilizar nos nossos vícios morais também. Então, só por hoje eu vou ter paciência, só por hoje eu vou conseguir ter aceitação, só por hoje eu não vou responder torto para as pessoas com as quais eu convivo, só por hoje eu não vou xingar no trânsito, só por hoje eu vou falar por favor e obrigado. São pequenas coisinhas que vão nos auxiliando para nós nos transformarmos. Que esse é o nosso objetivo maior. Olha só, entender a razão pela qual agimos desta ou daquela maneira, perceber o que causamos, reparar o que pudermos reparar, mudar nossos atos. Então, se a gente for estudar os nossos erros, o objetivo é reparar e mudar. E aí está relacionado à lei de causa e efeito, ação e reação. Ninguém fala aqui que o objetivo de tudo que a gente analisa nas nossas vidas é nos culparmos, passarmos o resto dessa existência sofrendo, como eu disse no começo, chorando leite derramado. Não, é a transformação. Nós temos, eu vou pular um pouquinho, depois eu volto. No nosso Evangelho, no capítulo 17, sede perfeitos, no item 4, lá no fim tem uma frase que a gente repete muito no meio espírita e que a gente deveria gravar. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Então, esse é o objetivo de toda essa análise, de toda essa retrospectiva, de toda essa vivência, de todo esse ensinamento que a gente tira. É analisar as nossas dificuldades para nos melhorarmos. Com base no autoconhecimento, nós temos condições de nos transformarmos, de fazermos a verdadeira reforma íntima, que é o que o Espiritismo ensina para nós. Então, só que se a gente for estudar os nossos erros, impulsionados pelo nosso orgulho, nós não vamos sair do lugar.
Nós vamos sempre achar um bode expiatório, nós vamos sempre achar uma desculpa, nós vamos sempre achar alguma coisa de ruim para colocar a culpa no outro e não em nós. Então, algumas vezes, por egoísmo, vaidade, insegurança, medo, comodismo, falta de fé e outros defeitinhos, nós geralmente fazemos o quê? Nos culpamos ou culpamos o outro. Tá? Então, nós utilizamos a desculpa de analisar o passado para trazer o germe da culpa para dentro de nós. E a culpa não é algo legal. A culpa é algo que a gente tem que jogar fora. E se eu não me engano, eu acho que foi aqui que eu comentei que a culpa engorda. E a culpa engorda, gente. A culpa é como se você estivesse entalando coisas para dentro de você que não fazem bem. Então, a culpa, chorar o leite derramado, viver no passado, não traz nada de positivo nem para o nosso presente, nem para o nosso futuro. Ao contrário, são sentimentos destrutivos, que a gente tem que jogar fora realmente. Porque eles nos paralisam no sofrimento, pela dor do que já passou. Eles fazem com que nós fiquemos infelizes. E ninguém, gente, quer a nossa infelicidade. Não tem um espírito benfeitor, não tem um mentor, não tem Jesus, não tem ninguém que quer que nós sejamos infelizes. Ao contrário, estamos todos aqui para sermos felizes, porque somos centelhas divinas. Lembram que foi dito que vós sois deuses? Então, nós estamos aqui para sermos pessoas felizes, para sermos pessoas que amamos, aprendermos a amar e para crescermos, para evoluirmos, né? Até chegarmos no grau de espíritos perfeitos. A raiz dos nossos erros serve para a responsabilização. Essa é a palavra-chave, responsabilização. A palavra-chave não é culpa, é responsabilização. E a responsabilização serve para quê? Reparar os nossos erros, assumir que nós somos capazes de cometer esses erros e, pela vontade de nos melhorarmos, para não ficarmos sofrendo pelo passado. Tá? Ou seja, caminharmos para essa verdadeira transformação moral. Caminharmos pelos esforços de dominar as nossas más tendências, que é o que faz o verdadeiro espírita. E vocês veem que eu falei bastante sobre a questão da responsabilização dos nossos atos, porque isso está relacionado com a nossa lei de causa e efeito. E aí, no Evangelho, no capítulo 27, que fala pedis e obtereis, no item 21, tem alguns esclarecimentos sobre a lei de causa e efeito. Eu vou falar um pouquinho deles para a gente. Tá? Então ele fala assim, ó, o homem sempre sofre a consequência de suas faltas, e não há uma única infração à lei de Deus que não tenha sua punição. Vocês estão vendo que fala em consequência, não fala em culpa. Não fala em sofrimento, fala em consequência. Tá? Então, a consequência, que é o sinônimo da responsabilização, todos nós teremos, de tudo que nós fazemos na vida. Por isso que a gente fala em ação e reação, em causa e efeito. Né? Tudo que nós fizermos, nós vamos ter algo que venha dali. Então, isso é a consequência. Não é culpa, não é sofrimento. A questão da culpa e do sofrimento é algo que nós mesmos nos impomos e que não é legal. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Olha só, eles utilizam o termo castigo porque é algo que ainda está na nossa mente. É algo que ficou gravado. Muitos de nós viemos do catolicismo, então a gente tinha o hábito de falar em pecado, em castigo, em punição. Então eles utilizam termos que não são fáceis de serem compreendidos. Tá? Mas apenas significa o quê? Toda ação tem uma reação. Toda causa tem um efeito. É só isso. Então, a consequência dos nossos atos será proporcional à gravidade do que nós praticarmos. Proporcional não significa igual. Proporcional não significa lei de talhão, olho por olho, dente por dente.
Proporcional não significa que se eu causei um acidente, o outro vai vir e vai causar o mesmo acidente em mim. Tá? Proporcional significa assim, eu vou dar um exemplo que eu falei de acidente. Então vamos lá. Suponhamos que eu tenha causado um acidente de trânsito. Isso significa que eu tenho que me responsabilizar por este acidente que eu causei. Isso significa, por exemplo, que eu vou ter que prestar uma assistência à pessoa que foi acidentada. Talvez eu tenha que pagar, vamos supor, o veículo da pessoa. Talvez eu tenha que pagar remédios para essa pessoa. Não significa que essa mesma pessoa vai pegar o carro e vai passar por cima de mim, porque eu passei o carro por cima dela. Tá? Então, não é lei de talhão, nós não voltamos no tempo. É responsabilização. É diferente. E é proporcional, não é igual. Tá? Então, nós responderemos na mesma medida. Tem um outro trecho do Evangelho que fala o quê? Na mesma medida que medirdes, serás medido. Que julgardes, serás julgado. É algo proporcional. Tá? A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Gente, eles usam o termo aqui culpado porque é algo que é fácil de nós entendermos. Mas nós não devemos trazer culpa para dentro das nossas existências. Mas sim responsabilização, consequência, não culpa. Tá? Então, olha só, a nossa dor, por tudo que acontece na nossa existência, fica subordinada ao quê? Ao nosso arrependimento, em primeiro lugar, ao nosso retorno ao bem. A punição dura tanto quanto a sua permanência no mal. Será perpétua se a permanência no mal também o for, ou de curta duração se o arrependimento vier logo. Gente, veja bem, não existe sofrimentos eternos. Aqui é uma explicação que o Evangelho nos dá. Né? Se nós ficarmos felizes em fazermos o mal por muitas e muitas e muitas existências, é óbvio que o nosso sofrimento vindo disso será maior. Né? Por quê? Porque nós só vamos estar gerando coisas negativas. Então, é evidente que com isso nós traremos essas coisas negativas para nós. Agora, se nós analisamos os nossos atos com o intuito de, eu não agi legal nesse momento, então, que é o que eles chamam de arrependimento. Eu poderia ter feito diferente. E começarmos a transformar a nossa existência no caminho do bem, no caminho de ações positivas, no caminho de aceitação, benevolência, perdão, amor e etc., que está tudo isso no Evangelho. Então, nossa dor pelas coisas passadas vai diminuir. A nossa dor vai ser menor. Consequentemente, os nossos passos para vivermos felizes vão aumentar. Consequentemente, os nossos atos de boa vontade, os nossos atos no bem e de felicidade vão aumentar. É isso que fala aqui, quando diz que se nós permanecermos no mal por muito e muito tempo, o nosso sofrimento será maior. Agora, se nós nos arrependermos e tomarmos o caminho do bem, as coisas vão ficarem melhores. E a espiritualidade amiga não deixa nenhuma dificuldade sem resposta. Pode ser dificuldades físicas, emocionais, financeiras. Sempre tem alguém zelando por nós e nos direcionando para o melhor caminho. Só que a gente tem que estar aberto para receber isso. Se nós nos continuarmos comprazendo no mal, nós não estaremos abertos para receber todo esse bem. Então, aí que vem a questão da reforma íntima. Tá? Nos arrependermos e voltarmos para o caminho do bem, sem ficarmos nos culpando. Culpa nunca é legal. Quanto mais fizermos o bem, menos sofreremos os nossos erros.
E isso está totalmente relacionado com o que de fazer o bem? Que o Lúcio até comentou aqui antes. Com a lei de caridade. Que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Então, desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe dá a esperança. Mas o simples arrependimento do mal não é suficiente. É preciso a reparação da falta, que é o que a gente está falando desde o começo, né? Então, assim, é necessário que eu entenda que eu pratiquei uma ação que não foi legal. É necessário que eu tenha vontade de não praticar aquela ação de novo, que é o que a gente chama de arrependimento. É necessário que eu repare a falta que eu cometi, que eu ressarça a pessoa que eu lesei e que eu passe a ter um caminho no bem. Tá? E aquele exemplo que eu dei do acidente de carro serve para tudo na vida. Para absolutamente tudo. Eu tenho que tentar melhorar sempre. É por isso que o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, pela ação de sua livre vontade, fazer o bem, reparando o mal que cometeu. Então, todos nós, todos os dias, somos submetidos a novas provas. Gente, eu estou falando em provas, não estou falando em sofrimento. Tá? E aí, qual que é a finalidade dessas provas? Seria mais ou menos assim: será que estamos preparados para o próximo degrau da escada? Então nós vamos passar por essa prova. Será que a gente tem condições de enfrentar este desafio com amor, com caridade, com benevolência, com todas aquelas qualidades que estão no Evangelho que nós temos que aprender? Nós já temos condições de algumas delas, outras nem tanto. Como que nós vamos lidar com as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia? Nós já temos condições de optar entre fazer o bem e deixar o mal de lado? Todos os dias nos são dadas novas oportunidades de fazermos melhor. Quando ele utiliza, volto a falar, o termo culpado é apenas uma forma de dizer o responsável. Tá? Então, continuando. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem da vontade que tenha de fazer o bem. Então, todos nós, que somos responsáveis por tudo que acontece na nossa existência, podemos diminuir o nosso sofrimento ou prolongar o nosso sofrimento. Gente, lembrando que a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. O sofrimento é algo que nós mesmos nos impusemos. Tá? Então, uma forma de diminuir o nosso sofrimento é não ficar chorando leite derramado, é não ficar vivendo no passado, é aceitar a responsabilização pelos nossos atos e é começar a trabalhar no caminho do bem, para nos modificarmos, para chegarmos na nossa verdadeira reforma íntima. É assim que a gente se distancia do sofrer e nós passamos a sermos felizes, vivermos bem. É assim que nós nos distanciamos dos espíritos imperfeitos e passamos a galgar degraus para chegarmos no estado de espírito perfeito. É assim que nós evoluímos, que é a razão pela qual estamos aqui. Crescermos, evoluirmos. Esta é a lei imutável, em concordância com a bondade e a justiça de Deus. Lembrando sempre, como eu disse, bondade e justiça de Deus, a espiritualidade não desampara nenhum de nós. Estão o tempo todo ao nosso lado, nos amparando e nos direcionando para o caminho do bem. Basta que tenhamos condições de ouvir. Portanto, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo, e a lei de Deus lhe mostra quais as condições para isso. Lembra que eu falei que nós somos responsáveis por nós mesmos? O tempo inteiro nós podemos nos melhorar, nós podemos nos salvar, nós podemos deixar de sofrer e sermos felizes. O que nos mostra o caminho? A lei de Deus. O
O que é essa lei de Deus? É tudo que a gente estuda no Espiritismo, os ensinamentos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, etc. Tem diversas leis ali que nos ensinam como sermos pessoas melhores. Está o tempo inteiro ali aberto para todo mundo. Quem tiver preguiça mental de ler, a gente tem um monte de outras alternativas. Você pode ouvir tudo isso no YouTube, que tem lá Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. A gente tem inúmeras palestras que a gente pode ir assistindo ou ouvindo para ir nos melhorando. Tudo isso pela internet, que é algo que a gente acessa o tempo inteiro só para ver piada. A gente tem como utilizar para o nosso crescimento. Tá? Na maioria das vezes, o que lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Por quê? Porque eu vivo falando, toda mudança dói um pouquinho, né? A gente tem medo. A gente tem medo de como seremos, do que vai acontecer. Então, a gente acaba ficando com um pouquinho de medo. Acaba faltando coragem, falta força, falta vontade. Mas é o que eu falei, pequenos passinhos todos os dias nos levam à melhoria, nos levam à verdadeira transformação moral. Se por nossas preces nós lhe inspirarmos essa vontade, se o ampararmos e o encorajarmos, se por nossos conselhos conseguir as luzes de que necessita, ao invés de solicitar a Deus a abolição de sua lei, tornamo-nos os instrumentos de outra lei também sua, a de amor e de caridade, da qual nos permite participar para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Então, olha só, como que a gente pode nos auxiliarmos e auxiliar os outros a galgar essa melhoria. Como que a gente pode superar essa falta de vontade, força e coragem? Por meio da prece, que é o que fala nesse capítulo 27, pedi e obtereis. Então, por meio da prece, nós temos como nos auxiliarmos e auxiliar aos outros. E a prece pelo próximo também é uma caridade, especialmente nesse sentido, que eu quero ajudar que a pessoa consiga se superar, consiga se melhorar. A caridade, o fazer o bem, é uma forma de reparar o mal que nós fizemos. É uma forma de deixarmos de sofrer. E é tão interessante que quando eu estava preparando o que eu ia falar, eu estava estudando sobre o assunto, eu pedi a intuição da espiritualidade maior. Eu já queria falar sobre essa questão de pensar no passado, da retrospectiva e tudo mais. E aí eu dormi. E eu sonhei que eu estava falando sobre a caridade. Especialmente daquela parte de fora da caridade não há salvação. E aí, quando eu acordei, eu fiquei pensando assim, mas espera aí, eu quero falar sobre a questão da retrospectiva, de como a gente pensa nos erros, como a gente pensa nos passados. E como que me vem essa coisa de eu falar para a caridade? E aí, conforme eu estava estudando, eu encontrei esse trecho, que une exatamente as duas coisas. Né? Por quê? Porque a questão da caridade também é algo que é bastante falado no final de cada ano, né? Existem vários grupos que no final de cada ano se reúnem para fazer a caridade. Existem pessoas que fazem almoço para famílias mais carentes. Existem outras que entregam comida. Igual o Lúcio falou, vocês entregaram cestas, né? Tem pessoas que fazem aquelas sacolas de brinquedos para as crianças e etc. Então, geralmente, final de ano também é um momento não só de retrospectiva, como eu disse, mas também de fazer a caridade. Embora a maior parte desses exemplos que eu dei se refere à caridade material, que é a mais fácil que a gente tem para fazer. Né? Então, assim, olha que interessante. Essa caridade toda que a gente faz é uma forma de nós começarmos a nos melhorarmos como seres humanos. E às vezes a gente faz sem nem perceber. Né? É uma forma de nós nos tornarmos instrumentos dessa lei divina de caridade e amor ao próximo. Até como uma forma de reparação das nossas faltas passadas. Isso é muito legal. A prece também pode ajudar nisso.
E aí nós também entramos na questão do seguinte, da caridade moral que nós podemos fazer nesse período, também nesse sentido de nos melhorarmos. E também foi dado exemplo que vocês têm vários grupos aqui, e vocês fazem também atendimento fraterno. Atendimento fraterno é uma forma de caridade moral. Você dá o ouvido, emprestar o ouvido para alguém que está precisando falar, que está precisando conversar, que está precisando desabafar, é uma caridade moral. Você visitar um doente é uma caridade moral. Você se encher de paciência, amor, benevolência, para lidar com aquele familiar que é mais difícil nesse final de ano, é uma caridade moral. Você parar e ouvir aquela pessoa contar 50 vezes a mesma história, é uma caridade moral também. O que vocês todos estão fazendo sentados aqui hoje me ouvindo, é uma caridade moral. Vocês estão emprestando o ouvido para mim. É uma caridade moral. Então, assim, existem muitas formas de nós trabalharmos sem a gente nem perceber, para a gente começar a fazer um passinho atrás do outro, para nós repararmos as nossas faltas, nos melhorarmos, fazermos a nossa transformação moral, começarmos a subir na escala evolutiva, sem ficar culpando, sofrendo, chorando e pensando no passado. A gente tem que olhar para frente. A gente pensar no passado é só como um aprendizado para a gente fazer tudo isso. Então, a proposta que eu deixo para todos nós hoje é utilizar essa retrospectiva das nossas vidas para aprendermos e melhorarmos, sem ficarmos presos ao passado. Deixarmos nossos medos de lado, vivermos, amarmos, trabalharmos por reparar nossas faltas e fazermos o bem ao próximo, sendo felizes sempre. Que consigamos a força e a fé necessárias para tanto. Gratidão pela oportunidade de hoje. Eu espero que todos se sintam abraçados e tenham um maravilhoso 2016.